Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 75, O Último Rei. Parte 1. Um grande número de documentos foi reunido neste escritório, juntamente com vários funcionários de assuntos internos. Suas expressões eram tensas, a razão foi seu aumento da carga de trabalho e estava cobrando seu preço. Outra razão para isso seria o estresse que eles sentiam ao conhecer a perigosa situação que o reino se encontrava. Zanaki sacolejou a mão direita, já havia assinado tantos documentos que começou a doer e também moveu os ombros em círculos. Ele podia ouvir seu corpo ranger ao fazê-lo. Parecia que seu corpo, assim como os dos demais, ansiava desesperadamente por um pouco de descanso. Embora quisesse fazer uma pausa agora, a quantidade de trabalho sendo transferida para este escritório estava, infelizmente, sempre aumentando. Com esta situação nem longe de terminar, ele deveria buscar mais mãos para lidar com isso ou distribuir seu trabalho aos outros. Infelizmente, não havia ninguém a quem Zanaki pudesse delegar seu trabalho. Apenas outro membro da família real poderia assumir essa carga de trabalho. Zanaki tinha suas próprias razões para não solicitar a ajuda de seu pai ou Renner. A verdade era que ele tinha acesso à ajuda, mas simplesmente não podia recorrer. Zanaki endireitou a caneta novamente, leu o documento colocado à sua frente, assinou e carimbou. Depois de repetir a mesma rotina pela 8ª vez, uma batida na porta foi ouvida. Suspiros saíram de vários oficiais. Talvez fosse mais uma remessa de documentos. Um dos oficiais, cuja respiração pesada soava anormalmente igual a um porco guinchando, levantou-se e caminhou em direção à porta a passos de lesma. Seus movimentos eram tão lentos que dava para entender parte de seus pensamentos. Era como se quanto mais lento fosse, menos teria que trabalhar. Havia um cavaleiro à espera. Sinto muito por incomodá-lo em um momento tão conturbado, mas Renner-sama deseja conversar com Vossa Alteza. Não foi o que esperava, mas ainda era um assunto igualmente problemático. Estou ocupado, agora não. Diga a ela para conversar comigo durante o jantar, se até lá ainda tiver algo a dizer. Desde que seu irmão desapareceu, Zanaki e sua família tentaram jantar juntos o máximo possível. Nos últimos dias foram a exceção. Renner provavelmente já jantava sozinha fazia algum tempo. Dificilmente seria solidão da parte dela. Em momentos como esse, onde havia escassez de empregadas, ela teria jantado com Klimb e Brain. Era provável que estivesse mais feliz agora do que nunca, talvez mais feliz que Zanaki e seu pai. Sim, Vossa Alteza. O cavaleiro fechou as portas e saiu, mas Zanaki sabia que Renner não aceitaria essa escusa. Zanaki parou de escrever e ordenou que o funcionário que estava prestes a retornar ficasse onde estava. Depois de cerca de 1 minuto, o bater na porta veio novamente e o mesmo cavaleiro lá estava com a mesma mensagem de antes. Sinto muito, Vossa Alteza. A princesa disse que, se não deseja que ela espalhe alguns rumores dúbios, então a conceda uma reunião imediatamente. Ela está mesmo recorrendo a ameaças. Zanaki sorriu ironicamente. Zanaki não acreditava que sua irmã realmente faria tais alegações, mas como ela teve a disposição de ameaçá-lo, então provavelmente seria melhor ouvir o que tinha a dizer. Se boatos fossem realmente espalhados, sem dúvida, sua carga de trabalho aumentaria ainda mais. Era preciso aceitar, sentiu-se como se estivesse sendo forçado contra sua vontade. Tudo bem, deixe-a entrar, mas ninguém além da Renner. Aqueles dois, faça com que esperem na sala adjacente. Sim, Vossa Alteza. Pela resposta imediata do cavaleiro, Zanaki percebeu que suas previsões estavam corretas. Brain era o melhor guerreiro do reino, sua força era sem igual. Klimb também era muito mais forte que um guerreiro comum. Ter esses dois permanecendo no palácio o dia inteiro como guarda-costas de Renner parecia um desperdício de talento. Os dois não estavam sob serviços direto do palácio,
mas eram pagos através dos fundos privados de Reiner e, portanto, eram seus subordinados diretos. Zanak não tinha como ordená-los a nada. Depois que Cavaleiro fechou as portas, Zanak virou-se para os oficiais que ainda estavam trabalhando na sala e disse: Atenção, minha irmã deve chegar em breve, ela não tem jeito, tem. Alegrem-se, pois lhes concedo uma pausa. 3 horas, contando a partir de agora. Descansem e voltem rejuvenescidos. Os oficiais sorriram cansados e saíram em passos pesados, como se fosse uma marcha de mortos. A princesa Reiner entrou logo depois. Ao contrário dos oficiais que haviam acabado de sair, ela tinha um sorriso radiante. Onin-sama, perdoe-me por falar isso, mas seus oficiais de assuntos internos podem ser muito mais eficientes se deixá-los ter um bom descanso. As pessoas tendem a cometer mais erros quando estão cansadas. E por falar nisso, como está se sentindo, Onin-sama? Zanak esfregou o queixo coberto de barba por fazer. Ele havia trabalhado a mesma quantidade de tempo que seus oficiais, então parecia tão cansado quanto eles. Ele queria descansar, mas por ser um superior, muitas coisas dependiam dele. Sinceramente, acho que devemos contratar alguém que possa forjar minha assinatura. Como aquele que pôde falsificar a assinatura do pai, devo buscá-lo. Reiner olhou silenciosamente para Zanak. Ele sabia o que a pergunta dela significava, mas era melhor verificar para ter certeza. O que quer dizer? Nosso pai ainda está bem. Zanak sorriu ironicamente. Ei, acha que eu planejaria matar nosso pai? Em uma situação dessas. O pai só não estava se sentindo muito bem, está descansando em seus aposentos. Duvido que ele possa descansar corretamente se for lembrado de seus deveres como rei. É por isso que você, em sua posição de princesa, não deve perturbá-lo por enquanto. Perdão por isso. O sorriso de Reiner combinava com o dele. Ao ver isso, teve certeza que ela entendeu tudo. Onin-sama, não há necessidade de mentiras entre nós. Mesmo sem os soldados do Marquês Raiven, sei que tem mão de obra suficiente para colocar nosso pai sob vigilância. Os ministros tanto de interior quanto dos assuntos militares já devem ter se juntado ao seu lado. O que o pai planeja fazer, Onin-sama? Ele ainda deseja dialogar com o reino feiticeiro. Por causa disso, Zanak teve que intervir como regente do rei e cuidar de tudo o melhor que podia. Desde que trancou seu pai, ele teve que tomar as rédeas de todos os assuntos em suas próprias mãos. Se ele ainda solicitasse a ajuda de seu pai, dadas essas circunstâncias, ele seria o homem mais patético de todos os tempos. Ainda assim, eu entendo a linha de pensamento do pai. Afinal, ele testemunhou 200.000 homens sendo exterminados no campo de batalha em um piscar de olhos. Além disso, perdeu o Gazef Stronov e um de seus filhos. Zanak não deu voz a esses pensamentos, apenas os resmungou em seu coração. Não é que eu não entenda essa vontade de resolver isso por meio da diplomacia, assim como a vontade de reduzir o número de baixas ao mínimo possível, mas já chegamos a um ponto que uma solução pela diplomacia não é mais possível. Zanak pegou uma enorme folha de papel e a abriu sobre a mesa. Não era papel comum, mas um pedaço luxuoso de papel fino e branco. Nele estava o mapa completo do reino feito através da magia Copy. Dê uma olhada. Essas são as cidades do reino que já caíram pela conquista do rei feiticeiro. Numerosas marcas X pontilhavam as porções norte e leste do reino, mais da metade das cidades tinham a marca. Alguém bem versado em cartografia saberia que, pelo tamanho dessas cidades, abrigavam um grande número de pessoas. Aqueles inteligentes o bastante já deveriam ter percebido que, se esse mapa incluísse os vilarejos, o número de X seria muito maior. Zanak traçou um caminho no mapa com os dedos. Embora parecesse que o reino feiticeiro não tenha feito nenhum movimento desde o início da guerra, o fato foi que estavam invadindo o norte. Reiner olhou para o país em que o dedo de Zanak parou. Pressionar nossos vizinhos, como Estado do Conselho, para impedir que qualquer reforço seja enviado aqui, correto?
Exatamente. A princípio pensamos que não estavam se movendo e que a declaração de guerra foi apenas uma ameaça vazia. E enquanto nosso ingênuo pai tentava negociar com eles, as coisas foram se desenvolvendo até nesse estágio. Cidades foram destruídas e nosso povo foi massacrado aos milhares. Zanaki rangeu os dentes e emitiu um som audível. Que barbárie! Absolutamente imperdoável. Quem pudesse tolerar esse tipo de tratamento não seria digno de ser chamado de realeza. Então o reino feiticeiro não tem intenção de se comunicar conosco. Certamente eles estão planejando algo sem precedentes. Não acha? Concordo. O que acontecerá a seguir talvez seja um ato de violência bem mais amplo. Zanaki concordou com a cabeça. Era por isso que ele estava ocupado formulando um chamado à luta solicitando todos os nobres do país. Diga-me, irmãzinha, com franqueza e usando essa sua mente brilhante. Por que não notamos a invasão do reino feiticeiro? Por que não recebemos informações sobre a invasão antes que a cidade de Enauru, no norte, repelisse o ataque do inimigo? Quando o reino feiticeiro sitiava uma cidade, dizia-se que nenhuma única alma era poupada do massacre resultante. No entanto, ter certeza de que nenhum vazamento ocorreria foi um feito praticamente impossível. Afinal, comerciantes e viajantes ainda trafegavam mesmo durante a guerra. O que fizeram para manter fechada a boca de todos? Foi algum tipo de magia do rei feiticeiro. Oni-sama, pensou o mesmo que eu, não é mesmo? O reino feiticeiro bloqueou todas as nossas fontes de informações. Ah, então percebeu isso também. Bem, se esse fosse o caso, essas marcas X também não seriam verdadeiras. Se não fosse algo feito pelo reino feiticeiro, as coisas seriam muito mais fáceis de explicar. Podemos ter um traidor entre nós. A principal possibilidade era que algum oficial de assuntos internos os estivesse traindo e relatando informações falsas. A outra possibilidade era que alguns dos nobres do reino haviam passado para o lado do reino feiticeiro e estavam enviando relatos falsos. O dedo de Zanaki continuou a traçar linhas no mapa. Ele ponderou, qual nobre poderia ser corrompido para manipular uma quantidade tão grande de informações. O dedo de Zanaki parou em uma cidade e ele o afastou para não bloquear o mapa. Oh, minha irmã, certamente já descobriu, digo, o nobre que nos traiu. Não seria a outra possibilidade. Era como se tudo estivesse estampado na testa de Zanaki. Embora no passado ele achasse a inteligência de sua irmã irritante, agora isso o reconfortava mais do que qualquer outra coisa. Eu posso contar em uma mão o número de pessoas que teriam tanto controle sobre as informações que fluem para a capital. Por exemplo, o ministro dos Assuntos Militares, mas nem mesmo ele é capaz de controlar o fluxo de comerciantes e viajantes dentro e fora da capital. Aliás, é impossível para qualquer um na capital ter a capacidade de bloquear nossas informações dessa maneira. Se entendeu até aqui, certamente já tem a resposta que procura, Oni-sama. É o Marquês Raven. Como? Impossível. Zanaki imediatamente rejeitou essa noção, mesmo que seu dedo estivesse sobre ela libera. Realmente acredita que isso é impossível? O Marquês Raven ama incondicionalmente seu filho. E se alguém sequestrasse a criança e a mantevesse refém? Será que foi assim que eles coagiram o Marquês Raven? Absolutamente desprezível. Ainda assim, sou da opinião de que ele pode ter nos traído simplesmente porque concluiu que a coroa está condenada. Embora ele não estivesse disposto a acreditar na traição do Marquês Raven, não havia outro nobre que fosse tão poderoso quanto ele. Ele só precisaria pedir alguns favores a outros nobres próximos antes que pudesse interromper completamente o fluxo de informações de, ou para, uma cidade à sua escolha. Os sobreviventes também teriam escolhido procurar abrigo e proteção nas grandes cidades, Elibeira seria uma excelente escolha nesse sentido. Seria por causa desses fatores que o reino feiticeiro o escolheu. Que tipo de pessoa você acredita que o rei feiticeiro seja? Anormalmente flexível em seus modos de pensar, alguém que possui o intelecto e astúcia de uma nação inteira. O que é mais assustador sobre ele,
é o fato de não confiar apenas em seu poder avassalador, mas também planeja meticulosamente todos os seus movimentos. Pode-se dizer que ele é um monstro completamente alheio ao conceito de arrogância. Zanak olhou para Renner, algo nela estava fora do habitual. Sua expressão era a mesma de sempre, mas sua voz carregava uma emoção incomum, a de temor e reverência. A trama desenrolando diante de nossos olhos talvez tenha sido tecida no reino há muitos anos. Somos apenas mariposas presas na teia. Eu preferiria borboletas. De todo modo, estamos à mercê deles, não importa se o Oni-sama prefere usar borboletas nessa metáfora ou não. Mesmo que passássemos ilesos por essas teias, logo abaixo teriam mais e mais, é profundamente aterrorizante. Eu não acreditava que alguém como ele pudesse existir neste mundo. E se nossas ações já fazem parte de seus cálculos? Então está dizendo que ele é melhor que você. Renner riu e não respondeu. Vamos voltar ao nosso tópico anterior. Oni-sama, provavelmente está pensando em vasculhar a residência do Marquês Raiven. Acertei. Eu não acho que poderia encontrar algo substancial lá. É verdade, mas certamente não podemos ficar de braços cruzados, não é mesmo? Dada a probabilidade de o Marquês Raiven tê-los traído, precisavam fazer algo a respeito. Zanak ainda estava esperançoso que juntos poderiam encontrar uma singela pista para tudo isso. Antes de fazer isso, eu tenho uma pergunta, Oni-sama. Se a situação atual progredir, o reino feiticeiro certamente iniciará a batalha final perto da capital. Então ordenaria que os soldados defendessem a cidade ou os enviaria para receber o ataque? Como vamos organizar nossas forças? Eu já recebi respostas satisfatórias dos nobres das cercanias. Os que estavam mais distantes ainda não haviam respondido. Não foi porque ainda não haviam recebido a mensagem, mas porque queriam assistir a tudo de camarote. Provavelmente desejavam ver a realeza eliminada para que pudessem se curvar ao rei feiticeiro como seus novos súditos. Ou talvez porque não desejassem enfrentar o pior do reino feiticeiro ao defender o reino. Qualquer linha de pensamento era ingênua para dizer o mínimo. A crença de que eles poderiam se distanciar disso já era prova suficiente de sua total estupidez. Não, ele não deveria estar zombando da idiotice deles. Se soubessem o quão cruel o reino feiticeiro tinha sido, não teriam escolhido esse caminho. Simplesmente foram vítimas do bloqueio de informações imposto a todos. Uma vez que a capital caísse, não havia dúvida de que o reino feiticeiro estenderia sua brutalidade às outras cidades. Os nobres que desejavam se abster dessa batalha acabariam derrotados cedo ou tarde. Acredita que podemos ganhar? Zanak deu um sorriso irônico e respondeu calmamente a essa pergunta complicada. Não se trata de ganhar ou perder, simplesmente não temos outra opção a não ser enfrentá-los. O reino feiticeiro queimará cada centímetro deste país e matará todos os nossos cidadãos. Esta é a nossa última aposta na sobrevivência. Oni-sama, já é rei, e... Como? O que quer dizer? Está insinuando que estou muito convencido. Se formos derrotados nesta batalha, o reino será destruído, não? Se for esse o caso, os cidadãos do reino não estariam seguros, independentemente para onde escapem. Oni-sama, embora eu não acredite que sua escolha de apostar tudo nessa batalha seja incorreta, o Marquês Raiven pode ter nos traído por esse motivo também, para salvar os cidadãos. Faz sentido, desse modo, a cidade dele pode se tornar um santuário para os refugiados, Mas duvido que o rei feiticeiro permita que isso aconteça. Talvez ele também tenha ordenado ao Marquês Raiven que matasse as pessoas que buscavam refúgio em sua cidade a fim de testar sua lealdade. Porque o Marquês Raiven os trairia. Ou melhor, ele realmente os traíra. Talvez esse também fosse outro truque do rei feiticeiro, semear a dúvida entre eles, enganando ele e Renner. Zanak recordou o quanto o Marquês Raiven só queria um futuro melhor para o reino. Talvez ele devesse escrever uma carta e procurar ter uma conversa honesta com ele, mas isso poderia ser uma jogada perigosa.
Um traidor que continua recebendo cartas de um ex-aliado. Isso certamente faria o rei feiticeiro ter dúvidas para onde pendia sua lealdade. Tudo isso já poderia ter sido orquestrado para ser usado contra eles, mas era melhor estarem preparados para uma situação em que o Marquês Raiven marchasse junto com o exército do rei feiticeiro. Por isso era melhor evitar contato no momento. Se o Marquês Raiven realmente estava sendo coagido por ameaças contra o bem-estar de sua família, ele não poderia culpá-lo. Zanak recordou o quanto o Marquês Raiven mimava e amava o próprio filho. Ele relembrou com tanta força que seus olhos praticamente formaram uma linha reta antes de ser trazido de volta à realidade pela visão de sua irmã. Refugiados. Por falar nisso, o pai queria que você, bem, ele queria que nós procurássemos refúgio na Aliança Cidade-Estado como representantes do reino. Isso foi muito antes de eu colocar o pai sob vigilância. Se ainda quer fazer isso, é melhor você se afastar da capital o quanto antes. Em breve, ele terá que convocar todos que puder e enfrentar uma batalha decisiva contra o reino feiticeiro. Se fosse para ser honesto, eles não tinham chance alguma. A derrota significava que a capital e as outras cidades seriam arrasadas até as cinzas. Isso significava que nenhum lugar dentro do reino era seguro. Talvez devam seguir a sugestão de seu pai e abandonar o país. Em circunstâncias normais, havia duas maneiras pelas quais um vencedor lidaria com a antiga realeza de um reino. Uma era misturar sua linhagem através de casamentos políticos, a outra era acabar com todos com sangue da realeza para não deixar pontas soltas para trás. O reino feiticeiro definitivamente escolheria o último. Essa é uma excelente ideia, diria também Onin-sama. A essa altura, como eu poderia? Se nosso irmão mais velho ainda estivesse aqui, eu teria escolhido fugir também. Mas não se importe comigo, o que você vai fazer? O rei feiticeiro é um undead, ele provavelmente não teria aquele tipo de interesse por mulheres, creio que, sem dúvida, elas também seriam mortas. Se o reino feiticeiro nos atacasse, eu poderei ser violada por um dos nossos que estivesse desesperado o suficiente para fazê-lo. Zanak mostrou desgosto em seu rosto ao ouvir com que calma sua irmã havia dito essas palavras. Mas, teve que admitir que ela também estava sendo realista. A beleza de Renner era renomada, não estaria fora de questão que esse tipo de pessoa existisse. Então lembre-se de não sair do lado do Klimb Unglaus por enquanto. Tudo bem, eu não vou deixar Klimb sair do meu lado. Não há ninguém além de nós dois e não falarei sobre isso, dada a situação atual, mas você precisa me responder com aqueles dois. Por que Brain Unglaus escolheria servir essa mulher? Embora tivesse ouvido rumores de que Brain estava interessado em Klimb, ele não parecia ser gay. Todavia, após algumas investigações, não encontraram vestígios que se relacionasse com alguma mulher. Não poderia ser porque ele só estava interessado nas crianças, certo? Ele não deu voz a esses pensamentos, dado o quão assustadora sua irmã era. Se ambos descobrissem isso, seria problemático. Enfim, não pretendo fugir. Como princesa, enfrentarei a morte com graça e dignidade. Isso foi inesperado. Ele pensara sobre isso no passado, sobre como ela aceitaria qualquer tipo de vida, desde que estivesse com Klimb. Talvez ela estivesse apenas colocando uma fachada e já estivesse preparada para escapar. Isso seria bem o tipo dela. Mas mesmo um cadáver ainda pode ser explorado pelo rei feiticeiro. Porventura, será Onin-sama a liderar o exército contra o rei feiticeiro. Mesmo que minha presença não faça nenhuma diferença, o exército precisa de uma realeza para liderá-los, eu preciso me posicionar lá. Zanak olhou para o teto. Agora há pouco você mencionou que eu sou praticamente o rei, é por isso que essa responsabilidade recai sobre mim. Tenho fé e esperança que o pai cuidará dos preparativos para o meu funeral. Você pode optar por fugir a qualquer momento. Embora a maior parte do tempo ele achasse irritante sua irmã, eles ainda compartilhavam o mesmo sangue. Fazer o esperado de um irmão era o mínimo a ser feito.
Talvez assim ele pudesse receber a piedade de Deus após sua morte. Compreendo. Farei quando chegar a hora. Quando Zanuck olhou para ela, viu que Reneiro havia respondido com seu sorriso habitual.